Olá, meu sétimo ano. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque a gente vai voltar para o assunto de geometria e vamos tentar ver se assim fica mais fácil da gente visualizar as questões de geometria. Então, ao invés de a gente estudar ali no quadro, trouxe para vocês assim um caderno para ver se dá para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Se não conseguirem e tudo mais, tiverem alguma dificuldade na visualização, pode falar que depois a gente tenta encontrar alguma outra maneira melhor de fazer, tá? Mas é porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, certo? Não tem problema, vocês devem estar pensando assim, pô, mas as fórmulas estão tortas e tudo mais. Se você pausar o vídeo, então dar uma viradinha, você vai conseguir ver todas as fórmulas bonitinhas, tá? Se não conseguir, no livro tem todas essas fórmulas. Então é só você pesquisar dentro do conteúdo lá de áreas de figura plana, você pesquisar a área do quadrado, vai ter a fórmula do quadrado. A área do retângulo tem a fórmula do retângulo. A área do paralelograma tem a fórmula do paralelograma, certo? Então vão ter todas as fórmulas para vocês no livro, tá? E aí eu até aconselho a você no seu caderno fazer igual eu fiz aqui. Por quê? Porque você encontra tudo junto. No livro tem várias informações, entre uma fórmula e outra tem alguns exemplos. Aqui a gente vai conseguir, vou colocar até os exemplos para vocês aqui do lado, tá? E vocês vão conseguir ter a fórmula do quadrado, a fórmula do retângulo, todas essas fórmulas juntas. E isso facilita muito na hora de você procurar informação. Na hora de fazer um exercício, cadê a fórmula? Em vez de ficar folheando o livro todo lá, você chega no caderno, sabe que todas as fórmulas estão ali, tá? Então, isso é importante para a gente. Bom, vamos começar o nosso conteúdo. Primeiro, nós vamos falar sobre a fórmula da área do quadrado. Primeiro ponto, tá, gente, é entender que perímetro é uma coisa e área é outra, tá? Muita gente confunde e é um dos grandes erros aí quando a gente entra nessa parte da geometria, certo? Perímetro calcula, e aí deixa eu pegar um lápis aqui, ó, calcula os lados de uma figura. Então, num quadrado, por exemplo, ele calcularia esse lado e esse lado aqui, esse aqui de cima e esse outro de baixo. Então, o perímetro, ele calcula o tamanho dos lados de qualquer figura, certo? Então, por isso que até a fórmula é bem mais simples, é uma fórmula só, é a soma dos lados da figura, ok? Já na área, não. A área, ela não quer saber quanto mede os lados. A área, ela quer o total. Então, a área é o total da figura. A área é tudo isso aqui, ó, que eu estou pintando para vocês no quadradinho, por exemplo. A área é o tamanho todo que tem dentro daquele espaço geométrico. E aí é importantíssimo para calcular a obra, muitas vezes, tá? Para calcular tamanho de objetos que podem caber dentro de um espaço, tamanho de garagem, por exemplo. Então, é um dos cálculos mais importantes dentro da geometria, você conseguir calcular a área de um espaço geométrico. Por quê? Porque ele calcula todo o pedaço, todo o espaço que tem dentro daquela figura geométrica, daquele espaço geométrico, tá? As principais, as mais utilizadas são o quadrado, o retângulo e o triângulo, tá? Eu trouxe para vocês todas, nós vamos ver todas na aula de hoje, tá? E aí vamos começar pelo quadrado. O quadrado é principal porque a maioria dos espaços acabam sendo quadrados, quartos, então o quadrado é mais utilizado, até para questões de concurso e tudo mais. E também é mais simples, tá? A área do quadrado é só a gente colocar o lado ao quadrado. Todos os lados do quadrado têm o mesmo tamanho, nós já vimos isso em perímetro, não é? Todos os lados do quadrado têm o mesmo tamanho. Então, na hora de achar a área do quadrado, é só a gente colocar a seguinte fórmula, ó, lado ao quadrado. Nesse meu exemplo que eu trouxe para vocês, o lado mede 6. Então, para a gente achar a área desse quadrado, é só a gente colocar assim, ó, a área tá igual a 6 ao quadrado, certo? 6 ao quadrado é quanto? Hein? Quem me ajuda aí? 6 ao quadrado é só a gente fazer 6 vezes 6, não é? Então, 6 vezes 6 vai dar 36.
Então, a área desse quadrado é 36, certo? Então, qualquer quadrado, a área dele é o lado vezes o lado. Às vezes vai ter um desenho com um número aqui representando o tamanho do lado. Só você botar ele ao quadrado, ok? Então, a área do quadrado é sempre o lado ao quadrado. Nesse caso, 6. 6 é o quadrado. 6 vezes 6, 36. Ok? O retângulo também é muito utilizado, porque muitos espaços têm a forma geométrica de um retângulo. Então, por exemplo, um campo de futebol, tá? Muitos espaços, uma garagem, um estacionamento, muitos espaços têm a fórmula geométrica de um retângulo. Então, a fórmula da área do retângulo também é muito utilizada, tanto para questões de concurso, de prova, quanto para questões práticas da nossa vida. Como é que a gente acha a fórmula do retângulo? Também é muito simples, tá? Eu coloquei aqui para vocês, para ficar mais fácil, como base vezes altura. Em alguns lugares vocês vão encontrar lado vezes lado, base vezes lado, lado maior vezes lado menor, não importa, tá? Eu coloquei como base vezes como altura. O importante é você saber que você vai multiplicar um pelo outro, certo? Então, nesse nosso exemplo, a gente tem um retângulo, e aí aqui eu coloquei como exemplo 4 centímetros e 2 centímetros. Então, a área do retângulo seria a base, que é o 4, vezes a altura, que é o 2. A área desse nosso retângulo daria 8, certo? Então, a área do retângulo seria 8. Ah, professor, imagine que em vez do 4, aqui embaixo, o 4 estaria aqui em cima. 4 centímetros aqui em cima. É a mesma coisa, tá? No retângulo, você vai multiplicar um pelo outro. A base fez a altura, o lado pelo outro lado. Não importa como você vai chamar. O importante é que você multiplique um pelo outro. O de baixo pelo daqui, pelo do lado. A horizontal pela vertical. O que você não pode fazer é multiplicar base com base. Pegar 4 vezes 4. Vai dar errado, certo? Então, tem sempre que pensar vertical e horizontal, ok? Aí, aqui a gente vem para o paralelograma. O paralelograma, a forma dele também é bem simples, tá? Só que aí eu vou explicar o porquê que a gente chega nessa fórmula. E precisa prestar atenção que ele tem uma diferençazinha do triângulo na hora de entender a questão. Um paralelograma nada mais é do que um triângulo, tá? Meio que tortinho. Por quê? Porque aqui você olha, ó, tá vendo? Ele é torto. Aí você fala assim, poxa, um triângulo, um retângulo meio que tortinho, né? Você olha e fala assim, poxa, ele está torto. Então, como é que ele vai ser um retângulo se ele está torto? Como é que a gente consegue visualizar que ele é um retângulo? Aí eu te faço o seguinte, te peço para a gente fazer o seguinte exercício. Vem comigo, tá vendo aqui, ó, coloquei de lápis, ó, para a gente conseguir fazer. Tira esse pedacinho aqui, ó, essa pontinha torta dele aqui. Vamos fingir que a gente tirou, certo? Tiramos essa pontinha torta dele aqui. Vou colocar até a borrachinha aqui em cima, ó. Tiramos, tá? Se a gente tirar essa pontinha torta dele ali e trouxer para cá, ó, pensa comigo, trouxemos para cá, a gente consegue transformar ele num retângulo, não consegue? Olha aqui, ó. Agora eu tenho essa reta aqui que eu trouxe para cá e essa reta aqui de cima. Então eu consigo, tá, na matemática, transformar o paralelograma em um retângulo, ok? Por isso que a fórmula da área do paralelograma é a mesma fórmula da área do retângulo, certo? Base vezes altura. No nosso exemplo, eu coloquei a altura como sendo 10 centímetros e a base como sendo 7 centímetros. Então, aqui eu vou ter, ó, a área do paralelograma, eu tenho a base, ó. Até aqui ficou meio estranho, né? Porque a base está maior. Então, vamos colocar aqui a nossa base aqui, tendo 7, só para a gente visualizar como exemplo, tá? 7, então a área eu tenho como base o 7, e aqui eu tenho como altura, tá? Só para a gente visualizar como exemplo, o 10. Então, eu vou ter a área igual a 70, certo? O que a gente precisa ficar atento? Porque que ele tem... Ah, a fórmula é a mesma, é bem simples, bem simples. O que a gente precisa ficar atento?
da onde vem essa altura, ok? Como é que a gente vai achar essa altura? E aí entra alguma dos problemas que a gente não vai visualizar hoje, tá? A gente vai só aprender a questão das fórmulas, mas para a próxima aula, vocês vão ver, um dos grandes questionamentos na área é esse, tá? Às vezes não vai vir a altura, você vai ter que achar a altura, tá? Através do cálculo do triângulo, para depois chegar na fórmula do paralelograma. Então, a geometria é o que eu falo para vocês sempre, são conceitos que são contínuos. Pensa comigo a seguinte situação, ó. Deixa eu apagar aqui. Pensem comigo a seguinte situação. Pensem que a gente não soubesse essa altura aqui. Isso aqui não forma um triângulo? Ó, esse lado, esse de baixo e esse outro aqui. Então, nós teríamos que usar propriedades do triângulo para achar o tamanho dessa altura, certo? Não é o que vai ser importante na aula de hoje, mas é para que vocês visualizem, porque é o tipo de questão que vocês vão pegar aí pela frente. Tem que ter os conceitos bem trabalhados para quando chegar lá na frente, souber todos. Bem, para a gente fechar essa primeira parte, tem a área do losango. O losango, ele é formado por quê? Ele é esse balãozinho, certo? E todo losango tem dois traços aqui, duas divisórias, tá? Nele. Aqui a gente coloca como sendo a horizontal, que corta ele aqui no meio, ó. Repararam, ó? Estão conseguindo visualizar? Vou pegar até aqui uma cantinha, fica mais forte, ó. Dá pra gente visualizar melhor. Tem que corta ele no meio e tem a que corta ele de cima para baixo. Então, todo losango tem essas duas retas, ó. A que corta ele no meio e a que corta ele de cima para baixo. É só você imaginar uma pipa. Como é que é feita a pipa? Uma vareta no meio, uma vareta de cima para baixo. E muitas das pipas formam aí, tem o formato do losango, certo? Balão e tudo mais. Como é que a gente acha a área do losango? É só a gente multiplicar o tamanho da reta maior, a dimensão divisória maior, certo? Vezes a divisória menor e dividir por 2. Então, aqui no nosso exemplo, a divisória maior está com 4. Então, vou colocar aqui a área igual a 4, vezes a divisória menor, a linha que divide o losango menor, vezes 2. Sempre dividido por 2. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, a área desse nosso losango aqui é 4. Então, o losango sempre vai ter a seguinte fórmula na área, tá? A divisão aqui do meio e a divisão de cima para baixo. Divisão maior vezes divisão menor dividido por 2. Para a gente passar a primeira parte. Quadrado. Área do quadrado, lado ao quadrado, coisa mais simples que tem. Retângulo, muito simples. Base vezes altura, certo? Área do paralelograma, também muito simples. Base vezes altura. Só tem que ficar atento para achar essa altura aqui do paralelograma, ok? Nem sempre ela vai vir clara não para a gente vai precisar achar, vai precisar descobrir. Losango, também bem simples. Divide o losango no meio, divisão maior vezes divisão menor dividido por 2. Reta maior vezes reta menor dividido por 2, ok? Só lembrar, DD dividido por 2. DD dividido por 2, certo? Bom, continuem aí comigo para a gente ver agora do triângulo, dar prosseguimento aí às outras que faltam. Bom, então para a gente dar prosseguimento, ficou faltando aí, né? Primeiro ficou faltando a área do trapézio e depois a área do triângulo, certo? Vamos para o do triângulo, que a do trapézio é mais chatinha para a gente visualizar. E a do triângulo, além de ser mais simples do que a do trapézio, ela é mais utilizada no dia a dia do que a do trapézio, tá? A área do triângulo é bem simples também. Base vezes altura dividido por 2, ok? Às vezes essa altura, tá, vai vir representado como H. Então, vou até colocar aqui para vocês, ó. Altura igual a H. Em algumas fórmulas você vai encontrar a altura como H,
Em algumas questões, H mede tantos centímetros. Então, para ficar atento que quando tiver esse Hzinho, é a mesma coisa que a altura, tá? Só para a gente não confundir. Mas aí aqui nesse nosso triângulo, eu coloquei aqui, ó, tem a medida em tracinhos da altura 4 e a base 10. Sendo assim, é só a gente substituir. Base 10, área, né? Igual a base 10 vezes altura 4 dividido por 2. A área é 10 vezes 4 vai dar 40 dividido por 2. A área é igual a 40 dividido por 2 vai dar 20. Agora nós vamos para o trapézio. A do trapézio é a mais chatinha de todas, tá? Apesar de não ser difícil, mas é a mais chata. A fórmula da área do trapézio é base maior mais base menor, certo? Então, sempre base maior mais base menor. Vamos visualizando junto, ó. Vou colocar até aqui no cantinho, ó, nossa área. Base maior. Base maior é o 10. Então, ó, entre parênteses, o 10. Mais a base menor. Base menor é o 6. Então, base menor é o 6. Fecha parênteses. Vezes altura. A altura eu coloquei aqui como 2, só para ser o nosso exemplo, tá? Então, altura 2. Tudo isso, sempre no final, eu não posso esquecer de dividir por 2. Então, prestem atenção, tem algumas fórmulas, como a do triângulo, como a do trapézio, que vai pedir para que você divida por 2 no final. Não adianta eu botar base vezes altura, senão dividir vai estar errado. Então, aqui eu tenho, agora, para a gente continuar fazendo. Base maior deu 10, base menor era 6, então deu 16, vezes 2, que é a altura, dividido por 2, que é da fórmula mesmo. É obrigatório. Aí a gente continua, ó. 16 vezes 2 vai dar 32, dividido por 2, que é da fórmula. 32 dividido por 2 vai dar quanto? Vamos ver. 2 vezes 6, 12. Vai 1, 2 vezes 1, 2, com 1, 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. Ah, professor, deu o mesmo. Deu nesse nosso exemplo, que eu utilizei o 2 aqui só para a gente visualizar como exemplo. Se a altura fosse 3, 4, 5... qualquer outro número, não daria a mesma coisa não, tá? Então, tem que dividir no final, tem que fazer bonitinho. A área do trapézio, a mais chatinha, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Bom, fechamos aqui as nossas fórmulas de área, tá? Vou colocar alguns exercícios para vocês no nosso portal. Prestem atenção, por quê? Porque o assunto de área, você olha assim e fala assim, são só fórmulas. Primeiro detalhe, não tentem decorar isso de cabeça, fala assim, não lembro da fórmula e tudo mais. A gente vai pegar essas fórmulas com a prática, tá? A dica é, pega o livro ou pausa o vídeo e organiza todas as fórmulas, igualzinho eu fiz aqui, ó, trapézio, triângulo, retângulo, quadrado, organiza todas com um exemplozinho do lado, para você saber como utilizar essas fórmulas, ok? Essa é a primeira dica. Com o tempo, elas vão ficando na sua mente, na sua cabeça, tá? E o segundo detalhe é, nas questões de área, normalmente tem algumas pegadinhas, tá? Você vai ter que achar a área do quadrado para achar a área do retângulo, ou então tem um desenho que seja assim, ó, só para a gente visualizar, ó. Aqui vai ficar tudo torto, que estou fazendo sem a régua, mas só para a gente visualizar. Ó. Vamos imaginar que tem esse seguinte desenho aqui, ó. E aí ele quer saber a área dessa figura. Você vai ter que achar a área daqui de baixo, tá? Do retângulo. Vai ter que achar a área do quadrado. E aí vai ter que somar as duas. Ok? Então,
Prestem atenção nesse tipo de questão que tem esse tipo de pegadinha, tá? Ah, o senhor não passou nenhuma área desse formato aqui. Por quê? Porque você vai fazer a do retângulo mais a do quadrado para achar a área das duas figuras juntas. A mesma coisa no do triângulo e tudo mais. Ok? Bom, abraço. Espero que tenha ficado melhor a visualização assim nessa parte da geometria, tá? Sei que vocês tiveram alguma dificuldade com geometria nas aulas passadas, no primeiro bimestre, então espero que assim tenha ficado um pouquinho mais fácil. Qualquer coisa vai dando retorno, que aí a gente volta para o quadro, não tem problema nenhum. Tá, Fábio, se eu preferir no quadro e tudo mais, de repente a gente faz até uma revisão dessa no quadro mais para frente, se sobrar tempo, ok? Então, deem a opinião de vocês, se acharam que ficou melhor a visualização assim, tá? Para a gente continuar fazendo, pelo menos na parte da geometria. Se ficou melhor assim, a gente continua assim. Valeu? Abraço, se cuidem, tá? Até!